Então, hoje a gente chamou para essa conversa o Festival Maçãs, o Coletivo Raízes e o Embate Experimento. E aí, para representar esses coletivos, a gente tem Festival Maçãs, Paula Reis, Embate Experimento, Cláudia Magalhães e Coletivo Raízes e Saca. Então, vamos chamar eles aqui hoje, iniciar esse papo, falar sobre essa trajetória desses coletivos da periferia e conhecer um pouco mais sobre o trabalho deles. Olá! Boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar essa live de hoje. E aí eu queria, primeiro, que a gente falasse sobre o processo de formação do coletivo. Né? Em que ano vocês formaram o coletivo? Quais foram as vontades em comum que uniu o coletivo de vocês? E qual o objetivo do projeto? Se a gente puder, vamos começar com você, Saca? Pode, claro. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Tô. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a Paulínia e a Pangeia por essa iniciativa, né, eu acho que essas iniciativas elas são extremamente necessárias, até mesmo para os coletivos se conhecerem, né? Na maioria das vezes a gente faz ações e a gente acaba não se conhecendo. E, bom, o Coletivo Raízes, né, ele surgiu em 2000, lá no início de 2014, mas ainda estava no processo de formação, e aí ele foi amadurecendo e começou a apresentar projetos em 2016. Então, a partir de 2016, a gente começou a atuar na cidade de São Paulo, apresentando saraus, fazendo mais ou menos palestras, rodas de conversa, enfim, a gente foi atuando aos poucos até a gente conseguir chegar em alguns lugares dentro da cidade de São Paulo. O coletivo ele é formado por 6 pessoas, todos são africanos, são 4 africanos e uma brasileira, né? Eu, que sou do Níger, o Isidro, né, que é o vice-coordenador, ele é de Angola, tem a Lúcia, que ela é de Angola também, a Providence, que ela é de Senegal. Então, mais ou menos a nossa formação, e um dos objetivos do coletivo, né, sendo africanos, é a gente tentar, de alguma forma, ajudar, né, contribuir com essa discussão que tem tido sobre a história da África no Brasil. Maravilha, muito legal. Tem muito em comum também com a nossa pesquisa agora, né, do Pangeia, Conexão Américas e África. É um trabalho muito interessante, muito rico de informações, de tradições. E eu gostei muito de conhecer, né? A gente ainda não se conhecia, nos conhecemos esse ano por conta do Fomento, né? E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou bem feliz que vocês estão aqui com a gente hoje. Você quer falar um pouquinho, Paula, do Maçãs, como se formou, o que uniu vocês, o objetivo do projeto? Bom, primeiramente, boa noite. E eu estou muito feliz por esse convite do Pangeia. É muito bacana essa união entre os coletivos. E vou falar um pouquinho do Maçãs para vocês conhecerem o projeto, para quem ainda não conhece. O projeto ele surgiu em 2016. A ideia inicial veio de uma das integrantes do grupo, que é a Tamara Lage. Essa proposta era uma proposta pautada na questão da mulher, no hip hop, esse protagonismo da mulher atuando nessa área. E, em conjunto, nós começamos a construir aí novas ideias, abrindo para discussões e acabamos ampliando esse debate, né? Acrescentando outros ritmos, outras vertentes, mas sempre pensando na mulher como protagonista dentro do cenário musical. E aí a gente conseguiu consolidar mais ou menos o que é hoje o projeto. E o que uniu o projeto, bom, a música tem muito desse poder, né, de unir as pessoas, de abrir espaço para discussão, de gerar perspectivas diferentes. Então, isso acabou nos unindo muito e esse incômodo, porque o cenário musical, ele é um espaço muito masculino e
trazer essa oportunidade, abrir esses caminhos para gerar aí essa discussão e fomentar a participação ainda mais maciça das mulheres na área musical, foi o que acabou movendo aí o projeto, nos unindo ainda mais, e o objetivo do projeto, de fato, é trazer essa visibilidade, tanto para as artistas como para essas profissionais da área musical, e expor os trabalhos dela. Então, o projeto vem pautado em cima dessas questões e a gente tem feito bastante em cima disso. Nossa, muito legal. Eu acho demais, eu acho que tem uma proposta incrível o Festival Maçãs. Eu acompanho vocês desde o começo, né? Estive desde os primeiros eventos, das primeiras ações, e eu acho muito legal, é necessário e é importante, e é para hoje, é para já, né? Essa importância de ter essas mulheres em foco na cena. E aí, Cláudia, quer falar um pouquinho sobre o embate? Sim, agora eu tô. Sim? Bom, que bom. Sim. Boa noite, eu não estava conseguindo falar no começo, então boa noite para todo mundo que está assistindo, boa noite para os representantes dos coletivos. É um prazer para o Embate Experimento estar aqui, é um prazer para mim poder representar o Embate Experimento aqui. O Embate Experimento, para quem não conhece, ele nasceu em meados de 2018, em agosto de 2018, é um coletivo recente, mas com uma ideia que não é tão recente assim. A maioria dos integrantes do coletivo são pessoas que participaram da produção da Batalha na Vila, que foi um projeto desenvolvido até 2012, 2013, e a gente desenvolveu bastante coisa com a Batalha na Vila na parte de danças urbanas, né? E aí a ideia do Embate Experimento, ela é justamente, a raiz do Embate Experimento, ela surgiu realmente nas danças urbanas, na produção e em tudo que a gente gosta de desenvolver em relação a tanto experimentar quanto produção, quanto experimentar quanto dança, quanto arte, quanto performance no geral. A ideia do Embate Experimento é abrir espaço para que todas as pessoas experimentem, inclusive nós. Então, inclusive a produção, inclusive as pessoas que produzem. A gente gosta e tem como objetivo principal desenvolver a cultura e a dança num sentido de não num padrão, não num quadradinho, mas que todas as pessoas podem performar e participar de todas as formas, todos os corpos, todos os jeitos, todas as músicas, todas as ideias. Então, a gente tenta ornar o Embate Experimento num único lugar, todas as coisas num único lugar, para que as pessoas entendam que elas têm esse espaço e para que o experimento também não seja um tabu. Tem pessoas que usam o experimento como um tabu, então é uma coisa que a gente tentou tirar com o Embate Experimento. A gente desenvolveu ele, a gente fez a primeira edição online por conta da pandemia e foi um sucesso. E aí a gente vai desenvolvendo e eu vou contando para vocês durante a live um pouquinho mais sobre o embate. Maravilha! Cláudia sempre falante, né? Eu também conheço o Embate Experimento desde a sua formação, né? Já participei, já estive em todos os eventos, todas as edições. É um evento incrível também. Eu amo essa mistura da música, da dança, do experimento, da arte. E, tipo, sai sempre uma gama de materiais incríveis, né? Tipo, é muito bacana, muito legal. E aí, aproveitando que a gente entrou aqui, né, sobre os trabalhos que a gente realiza com os projetos, eu queria que vocês falassem um pouco quais as influências e pesquisas que deram forma ao projeto de vocês. E aí, vocês podem começar, quem quiser, quem se sentir à vontade, pode ir falando. Bom, vou falar um pouquinho, então, sobre o Maçãs. No caso do Maçãs, a influência, a pesquisa veio sempre pautada nessa observação de eventos que aconteciam e shows também, que aconteceu tanto na cidade quanto em outros lugares, e tinha uma coisa que sempre chamou muito a atenção, né, que era a proporção desses shows
e uma representatividade ainda muito pequena das mulheres, e mulheres incríveis, talentosíssimas e capacitadas, profissionais, preparadas para atuarem no cenário musical e que muitas vezes não tinham essa oportunidade. Então, o festival ele começou a observar essas questões e a trazer isso para debate, para começar a fomentar atividades que, de alguma forma, influenciassem aí esse cenário positivamente, abrindo novos horizontes para essas mulheres também. Então, as ferramentas que a gente tem usado é muito essa observação, tanto no cenário da pré- a pós-produção, acolhendo aí essas mulheres e gerando oportunidade para elas. Então, o Festival Macias veio pautado bem nessa questão aí da observação, né? Bom, eu acho que o coletivo Raízes, né, como eu falei no começo, é composto por um grupo de africanos e a primeira coisa que nos une, eu acho que é o fato de sermos africanos na diáspora, ou seja, imigrantes vivendo no Brasil. Então, no início, a gente começou a sentir a necessidade, essa necessidade de trabalharmos em conjunto, de contar a nossa história a partir das nossas experiências, das nossas vivências, e porque todos nós, né, tem aquela ideia que é veiculada várias vezes aqui no Brasil de que o continente africano é um país, é uma cultura só, é uma única coisa. Então a gente se uniu, né, sendo de vários países, integrantes de países diferentes, para tentar contar a nossa história a partir da nossa própria experiência. Uma outra coisa eu acho que nos motivou, logo no início, nos últimos anos principalmente, vem tendo uma discussão muito grande sobre a necessidade de conhecer a história da África no Brasil. Bom, a gente pensou que também seria uma ideia que a gente, de alguma forma, colabora com essa necessidade que vem tendo. Eu acho que basicamente isso que nos uniu. O Embate Experimento, ele nasceu, eu acredito que por um incômodo de nós, como produtores e como dançarinos e como coprodutores, de vivenciarem eventos de danças urbanas que não tinham abertura ou espaço suficiente para experimentação artística. Então, a gente vê muitas batalhas e tal, ao style, que permitem estilos diferentes batalhando com outros tipos de estilos, só que a gente não via espaço para apresentação artística, ou seja, o nosso desejo era que a arte fosse experimentada em todos os seus pontos, não só na dança. Então, nasceu de algo que todos nós tínhamos em comum, que era a vontade de juntar um pouquinho que cada um tinha. O coletivo do Embate Experimento é justamente um pouquinho de cada parte da arte. Então, a gente tem produção, tem músico, dançarino, a gente tem a parte de artes visuais, então a gente tem tudo dentro do coletivo do Embate. Então, justamente por conta disso, o objetivo principal era abrir esse espaço para as pessoas, para que as pessoas vissem que elas poderiam experimentar tanto dançando quanto performando, e que a música ela faz sentido, como o espaço também faz sentido a sua experimentação. Então, tudo que a gente tem vontade no Embate é justamente desenvolver um evento onde as pessoas tenham esse espaço. Então, o Embate nasceu incômodo mesmo de ver que não tinha diferença, era sempre a mesma coisa, era tudo do mesmo jeito. Então, o modelo do Embate é um modelo muito novo. Acredito que as pessoas não conheçam ou não tenham visto isso ainda, não tem outros aqui. Então, é justamente com a abertura e a proposta de que todos podem participar e todos podem experimentar com a gente. Que maravilha, hein? Nossa, super vontades de coletivos diferentes, mas que fortalecem muito, né? Ambos, né? Um da música das mulheres, da diáspora, da África, né? Aí da música, da experimentação, do espaço, tipo, outros lugares, porém, todos fortalecendo a cultura, a periferia, o conhecimento, e muito legal. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu queria saber onde principalmente acontecem as ações do projeto de vocês e qual o público-alvo do projeto de vocês. No caso do nosso projeto, eu acho que o público é bastante diversificado.
tem público universitário, público da periferia, mas as nossas ações elas acontecem principalmente aqui na região sul. Então, Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, basicamente nessas 3 regiões. Em relação ao público especificamente, a gente tem atendido tanto, né, trabalhando, focados as nossas ações para o público que está nessas regiões da periferia, mas ao mesmo tempo para africanos, né? Então, se a gente for ver, como eu falei, nos últimos anos tem vindo muitos africanos aqui no Brasil. E na região especificamente de Campo Limpo, Capão Redondo, Jardim Ângela, tem muitos. Então, a gente, de alguma forma, tenta interagir com eles, mas, ao mesmo tempo, com os brasileiros e com alunos de ensino fundamental, ensino médio e público universitário, porque, de alguma forma, as nossas ações, né, elas têm um objetivo educacional. Então, o nosso público ele é bastante amplo. Maravilha. Eu vou seguir falando do embate sobre o nosso público-alvo não tem, na verdade é um público maior, assim, a partir de 14 anos, eu acho que é o público-alvo do embate, assim, não tem uma idade certa, justamente porque a gente já teve até um bebê participando do embate, para quem não sabe. Foi uma super legal, onde um pai, ele dançou com um bebê e foi muito bonito, tem muitas fotos, muitos registros. E o embate, a primeira edição do embate, ele foi convidado pela Companhia da Vila, que tinha passado no Fomento na época, para a gente fazer uma ação dentro da mostra da Cia da Vila. E aí foi na Funarte. Só que a nossa intenção era realmente atingir todas as regiões, quando a gente passou e recebeu e conseguiu a entrada no edital. A gente fazia em algumas regiões, a gente tinha algumas cartas de anuências de céus, só que a gente teve uma dificuldade muito grande para entrar nesses céus, a dificuldade do acesso aos espaços públicos que afetou o embate, assim, para chegar nas periferias. E aí a gente ficou principalmente no centro. Então, a gente optou por ficar no centro também, porque a gente recebeu pessoas de todas as regiões. Então, facilitou. Não foi uma facilidade completa, porque foi de um problema que a gente realmente não tinha data em alguns lugares que a gente já possuía as cartas de anuência e teve essas dificuldades. Mas a gente teve a maior parte do embate acontecendo no centro. Então, foi legal que a gente recebeu pessoas de fora, recebeu pessoas daqui, de todas as regiões, sul, norte, a gente teve gente da Espanha, a gente teve gente do Chile, a gente teve gente de vários lugares. Que maravilha! Foi falando aí também de maçãs, a gente tem um público bem diverso, as ações são todas pautadas e realizadas no distrito do Grajaú, a zona sul aqui de São Paulo, e todas as atividades que o festival realizou até então foram em pontos diferentes, né, da periferia do Grajaú, mas todos ocorreram lá, e o projeto ele traz essa proposta de ser um projeto da periferia para a periferia. Então, a gente conseguiu ligar tudo isso e fazer com que essas ações acontecessem nessa região. E o público super abraçou a ideia. E a gente tinha, a Cláudia falou isso, né? Desde crianças, a minha avó foi para o evento. Então, a gente teve um público bem diverso em todas as edições, nas oficinas, nas rodas de bate-papo, principalmente nos shows. Então, foi bem acolhido pela periferia e para todo mundo ali, né? O bairro do Grajaú, ele também é o berço, né, do Festival Pangeia, é onde a gente realiza o festival desde a sua primeira edição, de onde eu moro, né? Então, é da periferia para a periferia, e a gente também tem ações que expandiram, né, conforme o projeto, que foi para a Zona Leste, que foi para a Zona Oeste, mas o nosso berço ali é o bairro do Grajaú. E aí, falando agora, entrando nas ações, né? A gente falou do público, e aí agora eu queria saber quais as principais ações do projeto de vocês, né? Que é importante, a gente já tem o público, agora eu quero saber quais são essas ações, né? Que levam esse público até lá no projeto de vocês.
começo, então, nessa rodada. O BAT, ele tem algumas ações, a gente promoveu algumas ações diferentes nessa proposta de agora, né? A gente, depois que a gente teve tal, a gente criou umas propostas e foi desenvolvendo coisas novas, tipo... no início a gente não tinha, por exemplo, as oficinas como a gente tem hoje, do molde como a gente teve hoje. Aí o festival, ele abrange, o embate, ele abrange oficinas, a gente fornece oficinas em algumas regiões, então oficinas, essa edição a gente fez as oficinas online por conta da pandemia, mas a gente teve oficinas de fotografia, de música, oficina de dança. A gente promove o próprio embate, onde a gente tem, a gente não gosta de chamar de batalha, mas o formato é muito parecido, só que não é ao mesmo tempo, que é realmente um embate, porque as pessoas constroem isso juntas, só que ele é construído com 29 palavras, e aí dentro essas palavras elas saem de uma poesia, e essa poesia ela é criada pro embate experimento, e aí depois da poesia, as pessoas dançam com algum músico que é escolhido naquela rodada, e aí elas experimentam juntas. Então, a gente tem essa ação que é vencedor, tanto na parte de arte, quanto na parte de dança e de música, e tem uma premiação. Então, fora as oficinas, a gente também oferece o embate como batalha, né? Como batalha entre grandes aspas, mas que oferece uma premiação em dinheiro, em arte, e... eu acho que é isso. Essas são as ações que a gente oferece. Maravilha. Bom, com relação aí ao Maçãs, ao longo desses 4 anos, né, de projeto que estamos para concluir 4 anos já de Festival Maçãs, nós realizamos diversas atividades e o projeto ele busca sempre se reinventar, entender o que foi nas outras edições, a importância de tudo que aconteceu e trazer novas pautas ali para a gente trabalhar. E no início, a gente veio com uma proposta com diversos workshops voltados à valorização da mulher na música, à iniciação, ao desenvolvimento também. Então, a gente teve essa oportunidade, abrindo para o público local, essas oficinas e as vivências que foram super especiais, onde as pessoas tiveram ali, muitas delas, né, o contato pela primeira vez com o instrumento, entendendo como funciona, na verdade, trazendo ali uma inspiração para projetos até futuros, né? Uma galera apaixonada pela música que só precisa dessa ponte para poder aí se desenvolver. E, além disso, o festival ele sempre convida artistas para fazer um bate-papo, a gente discutir sobre o tema, entender ainda essas construções que nós precisamos fazer. Então, vem sempre com essas artistas aí falando um pouquinho sobre as experiências delas e compartilhando isso com todo mundo. E para fechar sempre com chave de ouro, tem muito show, muita música, e em todas as edições do festival foi assim, elas fechavam a primeira edição, a gente contou com 3 dias de apresentação, 3 finais de semana seguidos de apresentação, e nessa última, um show bem especial que ocorreu lá no Sesc Interlagos. Lindo, hein? Lindo, lindo. Bom, eu vou falar um pouco sobre as ações do Coletivo Raízes, né? A nossa principal ação, eu acho que são os saraus. Mas a gente tem feito oficinas, rodas de conversa, palestras. Então, tudo focado sobre cinema, artes plásticas e literatura. Em 2017, a gente fez nosso primeiro Fescala, né, que é Festival de Cinema, Artes Plásticas e Literatura Africana, que aconteceu aqui em São Paulo, e onde vieram mais de 17 escritores, artistas plásticos, cineastas, né, do continente africano, direto aqui para o Brasil, onde eles realizaram diversas ações dentro da cidade de São Paulo. Então, na Galeria Olido, em escolas, em universidades, em centros culturais, em casas de cultura. E essas ações, elas sempre tiveram o objetivo de
trazer, como eu falei, né, no início da minha conversa, uma experiência a partir dos próprios africanos. Em relação especificamente ao FESCALA, já tivemos 2 edições. A primeira edição foi em 2017, a segunda edição foi em 2018. Ano passado demos uma pausa e pretendemos realizar a terceira edição no próximo ano. Bom, como eu falei, né, uma das ações que a gente mais gosta por exemplo, em casas de cultura, mas também voltada para alunos e estudantes, e para o público africano que mora aqui no Brasil. Maravilha, nossa, muito legal. São diversas ações super importantes e que super interessantes também. Vale a pena acompanhar todas as ações dos projetos. E agora, falando sobre políticas públicas, eu queria saber como foi ser contemplado em um edital, quem está agora, né, contemplado num edital, e quem não está, como está sendo, né, manter a sustentabilidade do coletivo, do projeto. Vamos começar pelo Maçãs, então? Vamos lá. É bacana ressaltar que esses editais e fomentos à arte e à cultura não são as únicas ferramentas de incentivo, mas são as ferramentas fundamentais para que diversos projetos possam ter continuidade, para que novas iniciativas possam surgir. E é bacana a gente reforçar essa questão de discussão, de pauta, de luta e resistência desses editais e desses fomentos que são necessários, né? Principalmente quando a gente fala dos extremos. E para o Festival Maçãs, mais uma vez, é um presente. Nós fomos contemplados em 2017 pelo programa Vai Um, e agora em 2020 tivemos a honra novamente de sermos contemplados pelo programa Vai Dois. E está sendo assim incrível essa experiência, tudo de surpresa, porque a gente está vendo um momento de pandemia, então ainda tem muita discussão a ser feita, mas é realmente a oportunidade de viabilizar o projeto, de poder fazer com que o projeto ele alcance muito mais pessoas e que de fato ele possa aí ser desenvolvido. Então, eu acredito que é um presente para a gente, espero que seja também um presente para o distrito do Grajaú, né, que é onde a gente vem atuando, e reforçar essa luta pelas políticas públicas. Eu acho que é uma questão que deve ser sempre defendida. Com certeza. E Saka, quer falar um pouquinho? Sim, posso falar. Como eu falei no começo da minha fala, né, o Coletivo Raízes ele começou em 2014, mas ele começou a atuar muito ativamente a partir de 2016. Até então, eu ingressei no coletivo em 2017. Quem era o coordenador, né, era o Isidro, e ele conseguiu a primeira, pelo Vai Um, né, que ele foi contemplado com um projeto que era especificamente voltado para saraus sobre países de maior ascendência aqui no estado de São Paulo. Então, todo mês tinha um sarau, por exemplo, sarau Senegal, sarau Camarões, sarau África do Sul, sarau Nigéria. Em 2017, fomos contemplados no Vai 2, em 2018, no Vai 2 de novo, que fizemos o festival, né, o FESCALA, e agora no Fomento. Eu sempre digo que é sempre um prazer enorme ter sido contemplado nesses editais, porque considerando que, né, somos africanos, estamos aqui no Brasil, e isso tem ajudado, de alguma forma, a fazer com que as nossas vozes cheguem em alguns lugares que, se a gente não tivesse sido contemplado, ou então a verba talvez dificilmente chegaria. Então, eu acho que é basicamente isso. Sim, não, com certeza. É viabilizar aquele projeto que está ali, né? Está cheio de ideias, está borbulhando de vontade de fazer, e os editais só vêm para acrescentar e agregar, né? Para tirar aquilo do papel, muitas vezes, como a Paula mesmo disse, né? Não é só do edital que vive, a vontade é mais importante, né? A força de vontade, querer fazer.
Mas com edital possibilita enormes possibilidades, né? E aí, Cal, conta um pouquinho do embate, como foi, já passou, está em algum edital, como que tá? Me conta. Não estou te escutando. Nós não fomos contemplados em nenhum edital de 2020. Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Beleza. Nós não fomos contemplados agora no ano de 2020 por nenhum edital. Nós fomos contemplados pelo Vai1 no ano de 2019. A gente escreveu o projeto e a gente não esperava assim tanto que ele passaria. Porque o embate ele aconteceu, as primeiras edições, sem edital mesmo, foi realmente pelo que a Paula falou, da vontade de fazer. A gente teve umas parcerias muito legais, a gente teve uma parceria muito legal com o CRD, que abriu espaço e forneceu o espaço para nós desenvolvermos o embate. E foi mais difícil, como sem a ajuda e o apoio dos editais. E aí, quando a gente foi contemplado pelo VAI, a gente teve a facilidade de viabilizar algumas coisas que a gente não tinha conseguido viabilizar antes, como uma premiação um pouco mais adequada, a facilidade de incentivar financeiramente as pessoas que fossem participar do embate, como pessoas que fossem das oficinas. Então, a gente pôde viabilizar algumas coisas que a gente não tinha conseguido antes. Como eu comentei, uma das dificuldades que a gente teve mesmo foi só dos espaços públicos não terem tanta abertura assim como a gente gostaria que tivesse. Mas em relação aos editais, a gente enviou esse ano, só que a gente não passou, né, no VAI, mas em relação aos editais, ao meu ver, eles são direito nosso, além de tudo, né, mas eles têm a facilidade de viabilizar algumas coisas que na nossa cabeça, às vezes a gente tem uma ideia, surge algo, e a gente não consegue desenvolver, falta ou de verba, ou por falta de espaço, ou por falta de credibilidade em tais espaços. Então, com o edital, a gente consegue viabilizar esse tipo de coisa. Então, para nós, o edital foi muito importante, porque a gente conseguiu fazer edição online e ninguém esperava que a edição online fosse tão incrível como foi. A gente alcançou, assim, mais de 9 mil pessoas na edição online, teve um alcance imenso. A gente teve acessos do mundo inteiro e foi demais, assim, para quem acompanhou, viu que foi demais. A gente teve votação online, então foi muito lives todos os dias. Eu que não costumo aparecer, fico atrás das coisas, apareci em live todos os dias. Então, assim, a gente teve uma mudança imensa para fazer o embate online. E para nós foi um prazer imenso, porque foi muito complexo e ao mesmo tempo foi justamente tudo aquilo que a gente colocou, que a gente tinha dito sobre o que era o embate, colocamos em prática, tipo, na realidade, assim, ao vivo, que foi ter que trabalhar de uma condição que a gente não esperava. Então, a gente teve que ter nosso índice de viração própria subiu lá em cima, porque a gente teve que trabalhar muito, teve que desenvolver muito, em pouco tempo, decidir mudar tudo em pouco tempo. Mas o edital possibilitou que a gente fizesse o embate online, foi um sucesso. Para quem acompanhou, foi demais, assim. Eu acompanhei, vibrei, torci, foi uma delícia mesmo, foi muito legal. Eu queria que você aproveitasse a sua fala e falasse um pouco sobre a importância de resistir e de se fortalecer e continuar com os projetos, né? Aproveitando aí esse momento que vocês estão sem edital, né? Como que vai ser e qual que é a importância de se fortalecer quanto coletivo e de manter as atividades ali mesmo sem os editais. E aí, para quem tem edital, a importância de resistir e de se fortalecer sempre, né? Sim, sem dúvida. Eu acredito muito na parte do resistir como coletivo, sem o edital, por já ter passado por outros editais. Eu fazia parte da Companhia da Vila, que também a gente teve outros editais, tivemos fomento, fui coordenadora cultural também da Casa da Vila, que foi um espaço lindo que a gente desenvolveu com a ajuda do fomento. E os editais, para mim, pessoalmente, não só como embate, eles viabilizaram muito mais coisas do que qualquer pessoa imagina, assim. Uma abertura muito grande para a gente desenvolver ideias, para a gente desenvolver propostas diferentes. E nós, como coletivo,
A gente sempre, quando a gente tinha um edital ou quando a gente tinha algum tipo de incentivo, a gente sempre viabilizou e ajudou outros coletivos. Então, o Embate e outros editais que eu já participei antes, a gente tinha isso como proposta, e eu vejo isso muito como proposta de coletivos periféricos, de sempre fortalecer outros coletivos. Então, um coletivo que conseguiu um edital e precisa de uma equipe de fotografia, pega um coletivo que não participou e não teve um edital para fazer a parte de imagem. Então, a gente sempre tem o coletivo em si como uma forma de viabilizar e ajudar outros coletivos que não fizeram parte de outros editais. Isso é uma prerrogativa nossa, assim, que não é de agora. Nós, como produtores do Embate, a gente sempre teve isso. E eu acredito que no momento em que a gente está vivendo, não só por conta de todo o caos que a pandemia trouxe para o mundo inteiro, mas no momento em que a gente foi colocado numa situação de ter que desenvolver coisas que a gente não imaginava e mudar toda a estratégia de projetos, eu vi com o Embate a possibilidade de ajudar e fortalecer pessoas e coletivos que vão além das barreiras geográficas. Então, a gente conseguiu fortalecer pessoas que não estavam só aqui. E, para mim, o mais importante de estar no lugar de coletivo que não foi contemplado esse ano é saber que o meu projeto ele tem a possibilidade de ser ajudado e outras pessoas elas vão solicitar o Embate ou vão convidar o Embate para outras coisas e fortalecer parte de outras formas, assim como o Pangeia tem feito, chamando a gente para participar aqui. Então, outros coletivos têm esse costume, e os nossos coletivos da periferia, eles têm esse costume, têm isso como cultura, né, de trazer coletivos que não estão participando para participarem junto. Maravilha. Paula, quer falar um pouquinho? Eu concordo com a Cláudia, essa questão que ela levantou da união entre os coletivos é de extrema importância, essa troca. E isso, na verdade, só mostra que juntos nós somos muito mais fortes, né? Um coletivo apoiando o outro, as chances da gente se desenvolver e de acessar lugares que a gente não imaginava é ainda maior. Então, é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui hoje reforça, né, essa questão. E vindo aí nessa pauta de resistir e se fortalecer, né, como coletivo, como projeto em si, basicamente quando você acredita muito num sonho. Acho que falando como coletivo, você acredita muito no sonho, você acredita muito naquilo que você está fazendo e no impacto positivo, né, social que aquele projeto vai trazer para as pessoas que vão poder usufruir do projeto. Isso é muito bacana e é isso que, na verdade, acaba nos fortalecendo, incentivando para que a gente continue. Já tivemos do ano passado um ano de zero incentivo, onde nós nos apoiamos nas redes sociais para divulgar o trabalho das artistas que já haviam participado de edições anteriores do Maçãs. Então, fomos utilizando os recursos que nós tínhamos, mas é claro que todas essas políticas de incentivo à arte e à cultura ampliam bastante o nosso poder de atuação, né, dentro dessa caminhada aí cultural. E realmente não foi fácil para o coletivo esse período, né, sem o incentivo, mas a gente acredita bastante que se o nosso trabalho puder influenciar outras mulheres, né, quando a gente tem a oportunidade de fazer essas ações, essas mulheres vão acabar influenciando outras mulheres. E isso vira um ciclo. E essa corrente, essa união entre as mulheres, e falando do Festival Maçãs, onde a gente pesa bastante nessa questão da mulher na música, isso gera resultados muito positivos, né? E a gente tem visto isso acontecer ao longo desses anos aí no projeto. Sim, é esses resultados que fortalecem mais ainda, né? Cada vez mais. Saca? Eu acho que para a gente resistir é algo muito forte. A gente sempre fala, né? É sempre importante, ainda mais quando você faz uma ação, ou você faz uma apresentação, ou você faz um sarau e as pessoas te procuram e falam: nossa, mas a gente gostou tanto, a gente nunca viu uma coisa parecida.
Quando falamos, por exemplo, sobre um tema específico que tem a ver com o continente africano, a pessoa, nossa, mas eu não sabia que era assim. A gente fala, sempre pensa, então é isso, a gente está no caminho certo, porque a ideia é justamente trazer outras visões que as pessoas não conhecem. E os coletivos, né, que a gente tem tido contato, Tear e Poesia, agora, esses últimos dias, né, como a Pauli e a Pangeia, eu acho que é muito importante esse fortalecimento, porque, de certa forma, como as duas colegas comentaram, né, que a gente se fortalece um ao outro. E eu acho que esse é um caminho que deve continuar, que deve resistir sempre, independentemente do coletivo conseguir verbo ou não, ou estar sem verba. E eu acho que o ato de resistir, o ato de resistir é o ato de se apoiar. E a gente sempre pensa que tem muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar também, e muita coisa para passar para o público, e essas ações elas são importantes nesse sentido. Então, né, como eu falei, a gente tem discutido bastante, né, sobre várias coisas que não se conhece sobre o continente africano, e a nossa resistência parte disso, né, de uma necessidade de transmitir esse conhecimento, de fazer com que as pessoas conheçam mais sobre o continente africano, e de lutar, de certa forma, contra a reprodução de estereótipos, por exemplo. Maravilha, né? Muito legal. E eu acho super importante isso que vocês falaram. Traz aqui também o que a gente já tinha conversado, né? Sobre a importância dos projetos da periferia para a periferia, a articulação entre outros coletivos com os equipamentos culturais, né? Às vezes a gente tem uns impasses aí, né, nessa comunicação com os equipamentos, mas são muito importantes, né? Eu queria até, se alguém quiser falar alguma coisa sobre os equipamentos, né, culturais, enfim, que são de extrema importância. A gente manteve, além de berço, né, o Grajaú como bairro de realização do Festival Pangeia, a gente também tem o Centro Cultural do Grajaú, que sempre recebe a gente, que sempre está tendo as ações do Pangeia lá, né? E é muito legal, porque a gente já tem uma conexão, né, com esse espaço. E aí eu não sei vocês, se vocês têm algum espaço que vocês já têm um contato há um tempo, que vocês já fazem as ações, ou não, são vários espaços, como que se dá, né, essa articulação com os espaços aí? Então, no nosso caso, nós tivemos a oportunidade de conhecer melhor, né, outros espaços. As atividades do Festival Maçãs foram em parceria, até essa questão que a gente está falando de troca, em um dos shows que foi num espaço cultural, nós precisávamos de um palco e o Centro Cultural acabou fortalecendo aí o projeto nesse sentido, de fornecer o palco para a gente. E o Sesc Interlagos também, que foi um dos apoiadores da realização do projeto em 2018, que cedeu espaço e nos auxiliou integralmente ali para que o projeto acontecesse. Então, é de extrema importância e essa troca também é bacana, né, entre os coletivos, de você poder ver aonde os seus coletivos estão atuando, para que você também consiga, de alguma forma, apoiar esses coletivos e poder complementar também o seu projeto. Então, é bem bacana quando a gente fala tanto nessa articulação entre os coletivos e linkando isso com os equipamentos culturais. Sim, total. Cal? Que todo coletivo marginal, que todo coletivo periférico é uma resistência a partir do momento que o projeto nasce, né? Então, a partir do momento Sim. que a gente decide fazer, a partir do momento que a gente decide criar, a gente já está fazendo parte de um ato muito maior de resistência, de outros que vieram antes de nós. Então, o meu amor pela arte, ele realmente nasceu de projetos marginais, de projetos periféricos. Então, eu acredito que toda a periferia que hoje vive da arte, vive pela arte, conheceu arte na periferia, não conheceu no centro, não conheceu em equipamentos particulares, às vezes. Então, a gente teve experiências diferentes, mas sempre com dificuldades, mas sempre ali, né? Continuando, buscando, atrás. Sim.
Então, a gente teve umas dificuldades grandes nos céus, que a gente teve umas cartas de anuência, a gente teve cartas de anuência e teve datas negadas, e isso foi uma dificuldade. Em compensação, outras pessoas olharam para o embate e falaram, cara, que ideia genial. A gente precisa que essa ideia aconteça aqui. A gente teve os sátiros, que as portas para o embate, e foram as edições mais lindas que a gente vivenciou do embate. A Funarte, enfim, falei do CRD, falei dos sáticos da Funarte, a Casa da Vila, que foi um dos nossos pilares assim, para que o embate acontecesse. E eu acho que tem um amigo meu que costuma dizer, e que leva isso como um mantra de vida, a arte liberta, e eu acredito muito nisso. Acredito que a gente hoje olha a arte como uma forma de libertação, como uma forma de resgate, né? Eu acho que todo projeto, tanto maçãs, quanto raízes, quanto coletivos que a gente conhece, eu tenho coletivos que são próximos, que eu vejo assim, resistência atrás de resistência, passando por dificuldades e ali continuando, porque além de tudo a arte chegou um dia e abriu os olhos daquela pessoa e libertou aquela pessoa. Então eu vejo os equipamentos culturais como necessidade, como possibilidade e também facilidade de fazer outros jovens, outras pessoas que estão vindo agora, depois de nós, conhecerem o que a gente faz e se inspirarem no que a gente faz. Né? Sim, com certeza. Perfeita a colocação. Você quer complementar, Isaka? Sim. Bom, o Coletivo Raízes, né, ele atua há muito tempo, 6 anos, e ainda a gente enfrenta algumas dificuldades, entre elas, né, a gente não tem espaço físico, e uma das nossas metas futuras é justamente essa, ter uma sede para poder viabilizar vários projetos que temos em mente. Para isso, a gente tem que se reinventar o tempo todo, a todo momento. Atualmente, as nossas parcerias são com casas de cultura, então, por exemplo, Centro Cultural Santo Amaro, Casa de Cultura Campo Limpo, Casa de Cultura do Emboimirim, enfim, são essas casas de cultura com as quais a gente entrou em contato antes de submeter o projeto no edital do Fomento da Periferia, né? Comentamos com eles. Antes disso, a gente já tinha feito ações dentro nesses lugares, seja por contrato, seja em eventos em datas específicas, como, por exemplo, Dia da África, ou então Mês da Consciência Negra. Então, a gente já estabeleceu um relacionamento com eles. Isso faz com que, de certa forma, ajudou a gente a conseguir, por exemplo, as cartas de anuência para submeter os projetos. E temos parceria com eles há algum tempo, né? Atualmente, por exemplo, o projeto em andamento, que é pelo Fomento, que é África na Literatura, é em parceria com esses lugares que eu citei. Então, Casa de Cultura Campo Limpo, Casa de Cultura Emboimirim, Centro Cultural Santo Amaro. Então, a gente meio que reveza essas ações, um mês em cada lugar. Sim, e aí, Sá, que eu queria aproveitar, né? A gente está falando desses equipamentos, já falamos sobre as ações, e eu queria que você falasse sobre o retorno do público, né? Dessas ações. Pode ser no modo geral, tipo um retorno do público, ou o retorno de alguém que participou de algum evento, ou que esteve presente em alguma ação do projeto, que deu um retorno muito interessante para vocês sobre essas ações. Essa pergunta é bastante interessante, porque sempre quando a gente faz as nossas ações, as pessoas ficam muito emocionadas. Primeiro porque estão ali, africanos, com sotaque, às vezes a gente vai com roupas, às vezes a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre faz nos nossos saraus é servir comida culinária africana. Então as pessoas experimentam, aí eles vêm, perguntam da onde é a origem, que comida que é, como que faz, se encontra ingredientes para fazer aqui no Brasil. Inclusive, né, logo no início, em 2016, quando começou o projeto Raízes, a gente sentiu a necessidade, a procura das pessoas foi tão interessante, né? Várias pessoas se mostraram interessadas a ponto de querer conhecer o continente africano.
né, querer conhecer, especificamente alguns países africanos. E a partir de então, né, o então coordenador, que é o Isidro, ele organizou o primeiro intercâmbio Angola-Brasil. Foram mais de 20 Olha, pessoas que eles se inscreveram, e foi uma viagem que não saiu muito caro, né? Então, a gente fez um intercâmbio entre coletivos, o coletivo Raízes e coletivos que estão em Angola, que olha que legal. receberam esses brasileiros, hospedaram eles. A única coisa, né, que essas pessoas pagaram foi a passagem e alimentação. Então, eles tiveram hospedagem gratuita, eles fizeram ações, eles fizeram oficinas lá em Angola, eles deram cursos de economia criativa, eles foram em canais de televisão para fazer apresentações. Enfim, eu acho que o retorno do público, né, para a gente, ela é bastante simbólico e significativo, interessante, porque eles sempre, além de procurar dar retorno, eles falam: a gente quer conhecer, mas a gente quer ir lá para visitar, para conhecer. A partir de então surgiu essa ideia de fazer intercâmbio. E já teve, né, 2 edições. O primeiro foi em 2017 e o segundo foi no ano passado. Nossa, muito legal esse intercâmbio, hein? Adorei saber disso. Nossa, muito legal mesmo. Depois você manda lá a divulgação pra gente quando tiver outra edição, manda pra gente. Meu, muito legal. Paula, você quer complementar, falar alguma experiência do público? Na verdade, primeiro parabenizar, né, a iniciativa do Coletivo Raiz, também achei a ideia fenomenal. E com relação a esse retorno, né, do público, é bacana, o Isaka falou bastante disso, dessa procura e quando vai acontecer de novo, quando vai ter uma nova edição, por onde vocês vão estar. E a gente sente bastante isso no Maçãs, o festival foi super acolhido pela periferia. E teve um episódio que eu acho que foi assim, eu tenho para mim que foi como um oxigênio assim para o coletivo, que é o relato de uma das artistas que participou de uma das edições do Maçãs, e que ela participou do show e passou algumas semanas, nós a convidamos para participar da edição final, e ela fez questão de subir ao palco e contar a experiência dela, que aquilo foi tão transformador para ela que acabou sendo um salto maior, e ela tinha tomado a decisão de gravar o EP pela primeira vez, porque ela ia nos lugares e ela namora um artista e ela era conhecida como a namorada do artista ou a companheira do músico, nunca era na posição de artista. E participar do festival foi uma troca tão intensa para ela que ela tomou essa decisão. Então, esse tipo de retorno, acho que mostra aí que o festival tem conseguido alcançar um pouquinho de seu objetivo, tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente sente que está no caminho certo quando a gente está trazendo esse tipo de transformação e auxílio, e nos fortalecendo e fortalecendo também essas pessoas, essas artistas e a periferia em si. Sensacional. Que legal. Esse EP aí, ele tá disponível na playlist de vocês? Tem um trechinho que já está disponível e tem muita novidade também chegando. Quem não viu ainda a playlist no Spotify, né? O link tá na bio do Instagram de vocês. Tem a playlist na bio, e aí vou até aproveitar, a gente está lançando hoje uma playlist que a gente sabe que não é a realidade de muitas artistas, ter a oportunidade de gravar um material de divulgação, então o festival ele entra também nessa questão de poder gerar essas oportunidades. Então, nem todas as artistas tinham um conteúdo através do Spotify, e a gente está lançando, compartilhando com vocês as artistas que já passaram no festival através de um link para que vocês acessem a playlist dela no YouTube também. Então, quem quiser acessar no Instagram, @Festival Maçãs, tem o link das duas playlists para vocês curtirem, aproveitarem bastante, tem muita coisa boa. São artistas que trazem músicas autorais, então tem uma mensagem que ressoa, elas contam suas histórias, falam sobre poema, falam sobre amor, também tem muita luta e muita resistência, acho que vocês vão curtir. Maravilha. Cal?
Nossa, eu tô lembrando aqui do Festival Maçã, a Paula tá falando, e eu tô lembrando do Festival Maçã, já tive o prazer e a honra de ir no festival. Assim, tava voltando na minha memória algumas coisas, alguns momentos. Eu fiquei maravilhada, assim, com o festival e com a abertura e com toda a proposta da mulher se colocar no lugar de protagonista em tudo. Inclusive, é muito ver 3 mulheres numa live, mulher mediando a live aqui do Pangeia, então isso é muito, muito legal. Acho que é muito... o que mostra muito que os nossos coletivos são, né, no geral, são coletivos inclusivos em todas as questões. E a gente teve no embate, a gente sempre tem um retorno. Eu comentei aqui sobre o do público online, mas a gente sempre tem um retorno muito positivo, assim, do público no geral. Eu comentei sobre a Funarte, mas aí a Pri e o Manu, eles comentaram aqui sobre o Teatro de Arena. Era esse o lugar que eu queria falar e eu não estava lembrando o nome especificamente. Foi uma das edições que a gente teve, uma das melhores edições também do embate. Vou lembrar antes que cortem meu pescoço depois, porque a gente esquece algumas coisas. E eu sei que o público em si no embate, ele sempre traz um retorno muito rápido para nós, assim, sobre o que eles pensam, sobre o que acham. E como é um evento tão aberto a novas possibilidades, novos formatos, e sempre tem coisas novas, é muito fácil e muito acessível para as pessoas. Eu sempre vi o embate como um evento extremamente acessível, então a gente sempre teve um contato muito próximo do nosso público, para o nosso público chegar e falar: cara, acho que é legal vocês colocarem isso. Tem uma pessoa que toca tal instrumento que seria muito legal a gente colocar. Então, sempre foi muito aberto no geral. E o retorno em si sempre muito, muito rápido. Então, eu não lembro, assim, da gente ter algum retorno negativo sobre o embate, mas todos os retornos que a gente sempre teve foram muito positivos. Foram de relatos de libertação mesmo, foram de relatos de pessoas dando modalidades que dançam para poder mostrar o que elas faziam, pessoas criando coragem, pessoas querendo participar, falando, não, eu também posso. Então, assim, o público sempre teve um retorno muito, muito positivo e muito agradável, assim, para nós, no geral. Nossa, que legal. E aí, Cal, aproveitando, eu tô com uma curiosidade aqui, né, que eu vou falar para vocês, mas aproveitando isso que você já falou, Cal, eu queria que você trouxesse aí uma situação engraçada ou incomum, complicada, de certa forma, que aconteceu em alguma das edições do Embate Experimento. Cara, Aquelas... deve ser muita coisa. Cara, com certeza, né? Não, e assim, eu penso, eu acho que seria série se a gente parasse aqui para eu falar todas as situações inusitadas que a gente já vivenciou no embate. Eu vou citar algumas que eu lembro, assim, bem rapidinho. Como o embate ele é formado por palavras, né? A gente retira algumas palavras de poesias que são criadas para o embate. A gente tem palavras diversas, então eu acho que as situações mais incomuns foram rodeando essas palavras, sempre assim. Então, a gente já teve apresentação, a gente teve uma vez a apresentação de um jurado, que é o André, que ele usou um copo de café, e ele virou o copo de café na cabeça, assim, e derramou o café nele, as pessoas ficaram, cara, como assim? Foi muito inusitado, assim, inesperado, a gente também não esperava. A gente teve uma palavra que saiu, que a gente fez uma das edições na Galeria Olido, e aí uma das palavras que saiu foi observar, e a menina que ela dançou sobre a palavra observar, ela saiu, então a gente estava ali na vitrine da dança, sabe a vitrine, a parte do vidro da Olido, assim, de esquina, e aí ela saiu da Olido e dançou do lado de fora, fazendo todas as pessoas de lá de dentro, de certa forma, se voltarem a ela. Então foi para mim uma das coisas mais inusitadas. Acho que quem está ouvindo a gente falar e quem estava lá e viu essa cena é demais também. A gente teve a cena do bebê, que foi clássica também. Então, o pai estava performando no momento e a mãe estava segurando, a mãe, ou eu não lembro quem estava segurando, e aí ele se soltou e foi dançar com o pai, ele performou junto com o pai.
Então, o embate, ele proporciona essas coisas. Eu vou até pedir, se tem alguém do embate ouvindo, que puder deixar o link para as pessoas verem as fotos. Tem fotos, tudo isso que eu estou falando para vocês vão achar registros lá no Instagram do embate, disso tudo. Tem muitas fotos legais, assim. As coisas que acontecem e tudo que as pessoas proporcionam, tudo que as pessoas trazem para nós e constroem conosco, assim, é loucura, assim. A gente... são coisas que a gente nunca imagina e que nunca seria possível construir sozinho. Nunca. Então, todas as situações inusitadas do embate, todas elas foram libertadoras para mim, assim, foram muito claras, muito libertadoras e, de alguma forma, me fizeram ver que o embate, eu não sei porque ele não tinha acontecido antes, percebi o quanto ele era necessário, assim, em geral. Então, para mim, eu citei algumas, acho que uma ou duas, mas eu citei algumas delas, mas eu acredito que tudo isso fez ver o quanto o embate é necessário para nós, para todo tipo de público, também ver o quanto o público aceitou a proposta do embate, assim, em geral. Legal. Eu acho que no nosso caso eu lembro de algumas situações, né, como a gente lida com discussões que envolvem outras realidades. A gente sempre tem algumas situações que, na verdade, elas não são exatamente engraçadas, mas elas são meio que umas situações inusitadas, né? Eu lembro que uma vez estávamos fazendo um sarau e sempre a gente tem aquela preocupação de mostrar as diversas realidades do continente africano. Então, que é para tentar desconstruir aquele estereótipo, né, de que é só pobreza, é só miséria, é só aquilo e tal. E eu lembro que uma vez a gente projetou algumas imagens, né, das cidades, ou seja, das maiores cidades ou das cidades mais bonitas, e as pessoas ficaram surpresas, né? Por exemplo, uma dessas cidades é em Dar es Salaam, que é uma cidade da Tanzânia, e que é uma das cidades mais magníficas, mais bonitas, né? Que tem. E as pessoas, nossa, mas isso é no continente africano mesmo? Eu falei, sim, é no continente africano. E eles ficavam surpresas. E eu lembro que tinha uma outra situação que aconteceu na primeira edição do intercâmbio, né? Tem uma coisa aqui, as pessoas, né, os afrodescendentes, eles têm muito contato com terreiros de candomblé aqui, né? Então, quando os intercambistas chegaram, aí a pessoa, tipo, mas eu quero ir num terreiro. Aí a pessoa, mas terreiro? Aqui não tem terreiro na cidade. Mas como assim não tem terreiro na cidade? Falar, mas é porque, eu achei que eu achasse terreiro em qualquer lugar. Eu falei, não, mas terreiro só tem em lugares específicos. Acho que só essas duas situações que eu me lembro, mas geralmente, como a gente lida com o público, né, e a gente, ao mesmo tempo, tenta trazer, né, culturas que são muitas vezes diferentes ou distantes, essas situações elas acabam acontecendo. E que, de alguma forma, elas nos ajudem, né? Elas ajudam as pessoas que entram em contato conosco para termos uma noção do quanto o público conhece sobre aquela realidade e, ao mesmo tempo, do quanto a gente precisa ajudar as pessoas ou trazer determinadas informações para o público. Eu estava aqui pensando em uma história do Maçãs e eu tenho uma que é bem inusitada. Vocês conseguem imaginar um festival que trabalha com música sem luz? Nós vivemos isso em uma das edições, na primeira edição, na verdade, do Festival Maçãs, e faltavam alguns minutos para o festival começar e simplesmente acabou a luz. Nós estávamos no espaço cultural fechado e o show começava às 19 horas, então, à noite. E todo mundo entrou em pânico, porque a gente sabe que trabalhar com projetos, é isso que o Saka falou, tem a questão de trabalhar com pessoas, você tem que estar preparado para aquilo que foi planejado, mas tem coisas que vão fugir da sua mão, e o festival, assim, é que a gente tem uma equipe incrível,
e nós fomos ligar para a companhia elétrica, né, de energia, para entender o que tinha acontecido, para saber que horas que a energia ia voltar, e a previsão era meia-noite, ou seja, o show já estaria encerrado. E aí a gente começou a conversar com outros espaços culturais que estavam com energia, mas, para nossa sorte, minutos antes de começar o show e a gente não ter desmontado o palco, ter desmontado a estrutura de luz, de som, graças a Deus voltou a luz e deu tudo certo, o show aconteceu. Então, esse foi um episódio de muito sufoco, mas que no final deu super certo. Gente, mas que sufoco, né? Um festival de música sem energia. Tipo, não dá. É tipo uma apresentação sem artistas, né? Tipo, nossa, que sufoco. Meu, agora caminhando aqui para o finalzinho dessa conversa, tá uma delícia escutar tudo isso, muito bacana conhecer um pouco mais sobre as ações do projeto de vocês. E aí, para a gente fechar, tem um assunto que não tem como não falar, o assunto de 2020, né? Que é a pandemia. E aí eu queria saber como que está esse momento para os coletivos, como vocês estão desenvolvendo as ações nesse momento agora. E aí eu tenho aqui também uma citação que eu queria trazer, antes de uma segunda pergunta, né, junto a essa, que é da jornalista Silvana Bahia, que ela fala o seguinte: se hoje proliferam manifestações culturais independentes nas periferias, muito se deve à internet. E aí, partindo dessa pergunta da pandemia para o coletivo, eu queria trazer também a pergunta de que forma que a internet tem contribuído e aberto novas possibilidades para as atividades do projeto de vocês. Eu acho que só o fato, né, da gente ter feito, de estarmos aqui, tendo essa live, é uma das provas disso, né, um dos benefícios da internet. E nós, do Coletivo Raiz, a gente tivemos que nos reinventar, porque as nossas ações, elas seriam feitas, né, são saraus, então elas são feitas em espaços físicos, em contato com as pessoas, e dentro de centros culturais e casas de cultura. Não chegamos a fazer nem o primeiro sarau, porque estava previsto para março, estava previsto para o último final de semana de março, que eu, se não me engano, era dia 26 de março, mas pediram, né, a cidade entrou em quarentena dia 16, se não me engano, o dia 15. Então, ficamos parados por um período de tempo, né, para ver se a situação ia melhorar ou ia passar, mas, ao mesmo tempo, fomos acompanhando como que os outros coletivos estavam se movimentando, como que eles estavam fazendo suas ações. E começaram a surgir alguns coletivos que começaram a fazer festivais, começaram a fazer saraus, começaram a fazer apresentações de música, apresentações de dança, tudo online. A gente pensou, opa, é possível então, né? E mandamos uma proposta de readequação, aguardamos a aprovação dessa proposta e retomamos os nossos saraus que têm acontecido mensalmente. Né? Então, eu acho que a internet ela tem nos ajudado nesse sentido. Em situações como essas, a gente vê que é possível usá-la. No entanto, eu não posso deixar de mencionar que, infelizmente, ainda ela não chega em todos os lugares. Por exemplo, a pessoas, né, de periferias, principalmente público com o qual a gente trabalha, e que tem várias pessoas que não têm acesso à internet. Então, infelizmente, essa é uma realidade triste, que a gente percebe que em momentos como esses, ao mesmo tempo em que a internet ela é uma forma de levar, né, ações como essas, também ela de alguma forma restringe que determinado público ou determinada classe social tenha acesso, essas ações chegam a essas pessoas, né, a essa classe social, justamente porque eles não têm internet. Então, a gente fica dividido, né, de outro lado, feliz porque estamos conseguindo realizar as nossas ações, mas, ao mesmo tempo, triste porque talvez alguém, né, daquela periferia, daquele centro cultural, daquela casa de cultura,
que se desloca, né, até aquele espaço para assistir a nossa live. Ele não tem computador ou ele não tem celular que pega internet bem, e aí ele acaba não acompanhando mais. Então, a gente tem feito um esforço muito grande para que essas pessoas elas sejam atingidas, né? Tentar mapear e ver como que a gente pode levar as nossas ações até eles. Até complementando essa questão, é que a gente está falando nesse momento de um episódio global e que pegou todo mundo de surpresa, e a prioridade está sendo realmente evitar a aglomeração, evitar o contágio dessas pessoas. Então, acho que os coletivos se articularam nesse intuito, e, óbvio, as redes sociais, a internet acabou sendo uma ferramenta muito utilizada, mas essa questão, né, até onde chega? E para outros momentos, ou pós-pandemia, a gente tem uma realidade que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, né, essas ações acabam acontecendo nos grandes centros. E tem realidades em que as pessoas não têm o valor do transporte, muitas vezes, para chegar até esses grandes centros. E você focar nesses outros espaços, focar na periferia, você gera essa acessibilidade, e muitas vezes aquelas pessoas que foram, se o evento acaba muito tarde, o metrô fechou para voltar, ou o ônibus, elas não têm como voltar para casa. Então, estar presente nesses espaços é também muito importante. E aqui, no caso do Festival Maçãs, a gente tem essas duas questões, e, por outro lado, a proporcionar visibilidade, né? Potencializar a visibilidade do trabalho dessas mulheres através da internet é um fator crucial para o projeto. Então, a gente já tem um trabalho específico através das redes sociais, pensando nessa questão do alcance e fomento ao trabalho dessas artistas, mas sem esquecer também do público local e todas essas questões que a gente acabou de levantar. Sim, total. Cal, a gente está aqui finalizando. Se você quiser trazer um pouquinho aí, rapidinho, do embate, a gente está falando sobre o quanto a internet possibilitou e ampliou as ações neste momento de pandemia. E aí, se você quiser responder, a gente tem alguns minutinhos antes dos agradecimentos. Pode falar aí, se você quiser complementar alguma coisa. Eu acho que eu cheguei a comentar um pouco sobre isso. Eu caí aqui, gente, não conseguia voltar e consegui, que bom. E o embate, a internet, ela possibilitou o embate assim de uma forma que a gente nunca imaginou. Eu pelo menos, eu acho que ninguém do coletivo imaginou o embate sendo feito de forma online. Para nós, assim, foi muito difícil até formatar a ideia, até a gente conseguir chegar num consenso da ideia, desde o início, tentando entender como é que a gente ia desenvolver toda essa parte, toda a parte do músico ao vivo, fazer uma música para uma pessoa dançar, para essa pessoa experimentar com a outra pessoa. Então, assim, era super, para nós, de primeira, assim, foi muito complicado entender como a gente faria isso. Então, a gente foi desenvolvendo ideias e descobriu que formas de viabilizar o embate online não eram só o próprio embate que foi feito, né, o evento em si, mas as oficinas que aconteceram. Então, foi uma outra forma de viabilizar e de eternizar também o embate. A gente está com algumas oficinas em alguns equipamentos culturais, está passando aí na internet, em algumas páginas de alguns equipamentos culturais. Ficou muito massa, assim, ficou muito legal. E para nós, a internet, ela ajudou a levar o embate para um número de pessoas que eu acredito que, na proporção que a gente existe hoje, seria impossível. Seria impossível a gente levar o embate para mais de 9 mil pessoas, da forma como a gente levou, e para nós foi o maior público que a gente atingiu com o Embate Experimento, e foi por conta da internet. Obviamente, a gente teve algumas dificuldades pequenas e alguns desdobramentos que, assim, a gente foi tentando sanar. Por exemplo, pessoas que queriam participar do embate, mas não tinham como participar porque não tinham celular ou não podiam entrar. Então, a gente teve algumas coisas que a gente precisou se desdobrar para conseguir ajudar todas as pessoas, mas
para nós, o Embate Experimento Online, ele foi, assim, um salto muito grande. Sim, eu também acredito que a internet tem possibilitado. A gente tem essas questões que o Isaka levantou e a Paula também, né? De muitas pessoas não terem acesso a algum aparelho ou à internet mesmo. Mas realmente a internet possibilitou muito a gente a fazer as ações do projeto nesse momento, né? O Pangeia também está com as suas ações online e cada dia é uma experiência nova, assim, a gente vai aprendendo e juntos, né, aprendendo um com o outro, aí, com as experiências dos outros. Estamos aqui finalizando, muito triste, porque o papo está muito bom. Eu queria agradecer Coletivo Raízes, muito obrigado, Isaka, por estar aqui essa noite com a gente, representando o coletivo. Muito bacana o trabalho de vocês, que fortaleça, que cresça e que continue em ação. Festival Maçãs, Paula, muito obrigado por essa troca, por todas essas informações, por esse momento, e que vocês continuem levando essas mulheres para o palco, para as ações, para todas as áreas. Vamos ampliar todas as ações e a cada ano que passa, que fortaleça ainda mais o Festival Maçãs. Cal, muito obrigada, Embate Experimento, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente nesse dia de chuva, nessa internet caótica. Muito legal tudo que você trouxe. Todas as experiências do embate, com certeza, dá para perceber no seu olhar, que foram muito especiais. E eu queria agradecer muito vocês, Embate, Raízes, Maçãs, e dizer que as portas do Pangeia estão abertas para vocês, para a gente compartilhar e trocar figurinhas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado também pelo convite e esperamos que a gente faça mais lives dessas, né, nos próximos, ou então marque eventos ou uma atividade em conjunto. Realmente foi uma experiência muito legal. E estamos torcendo, né, por todos os coletivos que a gente continua resistindo, né? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer também ao convite do Festival Pangeia. Foi um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho do Maçãs, tendo essa troca com outros coletivos, que é super importante. E vamos continuar nessa luta, nessa resistência, e sempre com essas alternativas, né, de troca e pensando em soluções também futuras. Quero deixar também as redes sociais do Festival Maçãs. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, @Festival Maçãs, tem todo o conteúdo lá. E eu espero que a gente possa se encontrar novamente em várias outras ações. Eu queria muito agradecer também, em nome do Embate Experimento. Queria muito agradecer ao Coletivo Raízes, ao Maçãs, ao Pangeia. Eu não conhecia o Coletivo Raízes, estou super curiosa para conhecer todas as ações e tudo que vai acontecer, tudo que já aconteceu. O intercâmbio também me chamou muita atenção, fiquei maravilhada. Festival Maçãs eu já conheço, não tenho o que dizer sobre. Festival Pangeia, desde quando ele foi concebido, eu participo e conheço com muito amor, com muito carinho. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês por compartilhar ideias. Eu acredito que dessa live surjam novas ideias, surjam novas parcerias, surjam novos coletivos, né? Então, eu acredito muito que toda essa junção da gente é o que faz a gente mais forte. Eu estava lendo os comentários aqui, é o que as pessoas estavam falando sobre as pessoas juntas, elas são muito mais fortes, e nós, coletivos periféricos, marginais, nós somos muito mais fortes quando trabalhamos juntos. Então, meu muito obrigada em nome do Embate. Maravilha, obrigada a vocês, muito obrigado. Obrigada a todo o público que assistiu, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada.